Fala, fala, tribo do PEC! Meu nome é Bruno da Gama e eu sou coaching de saúde integrada. Oi pessoal, eu sou a Vanessa Moraes e eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E nós estamos hoje aqui para ajudar você a transformar a sua saúde de uma vez por todas. E no episódio de hoje você vai aprender: será que os campos eletromagnéticos fazem mal para a sua saúde? Vamos lá! Minha amiga, meu amigo bioenergético, existe uma palavrinha chave que está sendo escondida de você neste exato momento dentro da área da saúde. E eu diria que essa palavrinha chave sendo escondida de você vai demorar cerca de 2 anos ou até mesmo mais para chegar na mídia de massa. Então, presta atenção, porque o que a gente vai estar falando para você aqui é extremamente importante. E o que a gente está falando? A gente vai falar aqui hoje dos campos eletromagnéticos. A gente tem campo eletromagnético em todo lugar, né? Começa pela gente. Você tem que ter essa consciência hoje que você é um ser energético. Cada partícula do seu corpo vai vibrar e essa vibração vai produzir como consequência um campo eletromagnético. Ou seja, as suas partículas vão ter um campo eletromagnético, as suas células vão ter um campo eletromagnético e vai chegar isso em você, nesse campo eletromagnético total. E o seu campo eletromagnético vai estar interagindo com todos os outros campos que a gente vai falar para vocês aqui. E é muito importante, se você está em busca do emagrecimento, de repente você está em busca de mais energia, deixar o cansaço de lado, ou até mesmo performance cognitiva, depressão, ansiedade, seja lá qual o seu objetivo dentro da área da saúde, o que a gente vai estar falando aqui é extremamente importante. O que a gente vai estar falando aqui vai em um nível além do nível que a maioria das pessoas conhece, que é um nível bioquímico. A gente está falando aqui de interferências no nível físico. Um campo eletromagnético é um campo físico produzido por um objeto que se move e que tenha uma carga elétrica. Esse campo pode ser produzido desde o Sol. A luz solar é um campo eletromagnético natural. A nossa Terra tem um campo eletromagnético terrestre, mas a gente também vai ter fontes como antenas que vão produzir um campo eletromagnético artificial. E é aí que o perigo começa a ficar em cena. Como a Vanessa acabou de mencionar aqui, campos eletromagnéticos fazem parte da evolução do nosso planeta. É totalmente normal. A própria Terra tem uma frequência de 7.8 Hz. Agora, o que acontece, infelizmente, hoje em dia, no mundo moderno, no século XXI, é que a gente tem esses campos eletromagnéticos artificiais vindo de todos os cantos, né? A gente tem torres de celulares, a gente tem o próprio celular, computador, tablets, até mesmo o secador de cabelo emite um campo que cria, né, um campo eletromagnético. Então a gente precisa entender. Agora, por que isso é importante, né? De repente você está assim, mas o que tem a ver isso comigo? O que tem a ver isso com a minha saúde? Pois é, e as pessoas, né, acham que o que a gente está falando aqui de campo de celular, de micro-ondas, tudo que você tem ao redor da sua casa, que isso não é prejudicial, né? Isso é o que a gente pensa. E isso, se você vai procurar no Google, se um campo de um celular é prejudicial, você vai achar que esse campo é não ionizante. Que significa isso? Bom, teoricamente, os campos não ionizantes não são prejudiciais como os campos ionizantes, que são capazes de remover um elétron das suas moléculas. Então, campos ionizantes como o de raio-x, raios gama, alguns espectros ultravioletas vão diretamente influenciar a sua saúde. Todo mundo sabe disso. Agora, o que a gente não pensa é que os mesmos campos que não fazem mal, esses campos não ionizantes, o que acontece? Eu te pergunto agora, qual a quantidade de interação que você tem hoje em dia com os seus campos eletromagnéticos, né? Quanto tempo você fica no celular? Você fica 1 minuto do seu dia? E isso não tem problema nenhum? Ou você está exposto a esse tipo de radiações 24 horas por dia, como a maioria de nós está? Exatamente. E como a Vanessa mencionou aqui, isso é importante porque nós, seres humanos, todo ser vivo, na verdade, somos seres energéticos antes de mais nada. Então, esses campos eletromagnéticos vão naturalmente influenciar o nosso próprio campo.
A gente sabe hoje, né, pessoal, que existem ciências básicas que comandam outras ciências. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a matemática é a base de todas as ciências. A física vem depois da matemática. As leis da física, por exemplo, são explicadas por números. E a bioquímica? Bom, a bioquímica vem depois da biofísica. E o que isso significa? Eu peço que você preste atenção aqui, porque isso é vital para você. A biofísica comanda a bioquímica. E é isso que a gente precisa entender com todo esse papo aqui de campo eletromagnético, é que o controle do seu organismo, o controle da sua bioquímica, de todas as informações que são dadas no seu corpo, né, para formar tudo que você é. O controle não está num nível bioquímico, o controle está num nível biofísico de campo bioenergético. Exatamente, e é aí que o perigo mora, eu diria. Por quê? Porque todas as vezes que a gente está tentando melhorar a nossa saúde, a gente vai diretamente para bioquímica, por exemplo, para o lado da nutrição, ou até mesmo atividade física para, né, liberar hormônios. Tudo isso que a gente está falando aqui é bioquímica. Agora, biofísica, mais uma vez, eu vou reiterar aqui, controla a bioquímica. Portanto, esses campos eletromagnéticos que a gente está falando hoje aqui são essenciais para que você realmente tenha uma saúde e uma longevidade no século XXI que a gente está vivendo. É o que a gente precisa entender aqui, né? Por exemplo, uma tomada, né, tem 60 Hz. Ela emite um campo eletromagnético de cerca de 60 Hz, que são isso, né? São 60 ciclos por segundo. Mas o problema, por exemplo, não vamos falar aqui nem da 5G, a 4G, pessoal, né? A linha de telefonia celular que usa essa tecnologia 4G, para vocês terem uma ideia, Bruno, conta para eles. Quantos hertz emite essas ondas dessa telefonia de 4G? 2,5 GHz. Quantas vezes é mais do que os 60 Hz lá da tomada? São 2,5 bilhões de hertz. Então imagina que a sua tomada tem 60 hertz. Isso pode não ser prejudicial. Agora eu te pergunto, a exposição diária, constante, a 2,5 bilhões de hertz, interagindo com você o tempo inteiro, isso só do seu aparelho celular. Será que isso faz bem? Bom, fica a questão. Agora, de repente, você é cético, totalmente cético sobre este assunto, como eu era antigamente. Por quê? Porque a gente não consegue ver, a gente não consegue, por exemplo, aqui o meu relógio, eu estou vendo uma coisa material. Agora, esses campos eletromagnéticos que a gente vem falando hoje aqui, a gente não consegue observar a olho nu, né? Agora, deixa eu te compartilhar aqui um estudo feito por cientistas em Minas Gerais, tá bom? No estado aqui, né, do Brasil, em Minas Gerais, onde eles estavam em busca do porquê que tantas pessoas estavam desenvolvendo câncer em uma certa região lá do estado de Minas Gerais. E eles foram em busca e notaram que as pessoas que estavam morando próximas a uma torre de celular tinham muito mais chance, né, estavam desenvolvendo muito mais câncer. Na verdade, quando você mora perto de uma região com uma antena, né, com uma torre de celular, você aumenta em até 3 vezes mais a sua chance de desenvolver um câncer. E de acordo com que as pessoas iam se afastando dessa torre de celular, elas iam diminuindo a chance de desenvolver um câncer, né? Um fator importante aqui, um detalhe, é que essas ondas de celular que o Bruno está falando, dessas torres, eram colocadas antigamente a 5 milhas de distância. 5 milhas vezes 1,6 quilômetros dá mais ou menos 8 mil quilômetros. 8 mil metros, né? É isso? 8 quilômetros de distância. Mas, porém, todavia, contudo, hoje, a gente sabe que as antenas da 5G, por exemplo, elas vão ficar a 800 metros de distância, o que é bem diferente de 8 quilômetros. Então, de novo aqui, se com 8 quilômetros já fazia mal, com 800 metros vai fazer o quê? É isso aí, é muito assustador. E essas antenas que a Vanessa está falando aqui, elas são de tamanho de uma melancia e elas vão estar, né, nos postes, principalmente na cidade grande, a cada 800 metros. E a gente não vai nem entrar nos detalhes aqui do 5G, vai ficar para um próximo episódio, mas a potência do 5G
é muito, mas muito maior do que a gente está falando aqui em comparação ao 4G. Então, de repente, agora, neste exato momento, você está totalmente descrente, de repente você está, meu Deus do céu, o que eu faço? Como que eu me protejo? Principalmente se você mora em cidade, né, onde a gente tem muito mais contato com esses campos eletromagnéticos. Bom, vamos lá. Existem centenas de coisas que a gente poderia falar aqui em termos do como se proteger, né? Esse é um assunto complexo que merece muito respeito, mas a gente vai dar algumas dicas práticas hoje aqui para você iniciar essa sua proteção contra esses campos eletromagnéticos super perigosos. Acho que tem que começar pelo básico, né? Vamos começar pelo celular. O que você pode fazer com o seu celular, né? A gente sabe hoje no estado da Califórnia, por exemplo, é uma lei estadual que o celular deve ficar longe do seu corpo. Isso é uma lei, pessoal. Eles indicam que você use o seu celular só para enviar mensagens de texto. Bom, a gente sabe que isso é bastante real, né, no nosso mundo de hoje, mas você pode não estar com o seu celular enquanto você está falando, ao invés de segurar o seu celular na sua mão, você pode falar com o seu celular longe de você. E isso é importante, né, Bruno? O celular à distância de até 1 metro. Exatamente. Quando a gente fala com o celular próximo à nossa cabeça, né, a gente está emitindo uma frequência ali gigantesca. Isso aumenta a temperatura do seu cérebro cerca de 2 graus. Agora, quando você diminui, quando você, na verdade, aumenta a distância para cerca de 1 metro, você acaba diminuindo essa frequência em até 98%, ou seja, você diminui bastante. Então, essa é a primeira dica, nunca fale com o seu celular próximo à sua cabeça. Bom, não só na cabeça, as pessoas, né, estão o tempo inteiro falando, vai ter esse aquecimento que o Bruno falou, mas as pessoas costumam, muitas vezes, guardar o celular aonde? Próximo ao coração, ou se não, próximo aos órgãos genitais. Gente, isso é extremamente prejudicial. Você vai estar com aquele aparelho o tempo inteiro, né, irradiando uma radiação que não é benéfica com excesso, perto de você, perto de órgãos essenciais do seu corpo, do seu coração, dos seus órgãos genitais ou do seu cérebro. Ou seja, presta atenção aonde você carrega o seu celular. Hoje em dia já tem bolsas de proteção que você pode usar para proteger você dessa radiação. Então, presta um pouquinho de atenção aonde você está colocando o teu celular, qual o contato que você tem com esse aparelho durante o seu dia. Isso é fundamental. Exatamente. Se você não tem essa bolsinha que a Vanessa está mencionando aqui, uma dica super importante é deixar o seu celular no modo avião. É isso mesmo, quando a gente bota o celular no modo avião, a gente está naturalmente, né, deixando de receber essas frequências aí tão perigosas que a gente vem falando a todo instante. Então, essa é a segunda dica. Qual que é uma terceira dica que a gente pode falar hoje aqui, Vá? Não sabe? Eu falo. Então, a gente pode falar sobre o micro-ondas, né? O que o micro-ondas faz também? Na verdade, 5G é micro-ondas, tá, pessoal? Para quem não sabe. Bom, o micro-ondas normal que você tem na sua casa, a melhor dica que eu posso dar é, primeira e de todas, joga ele fora. Começa jogando o seu micro-ondas fora, porque o micro-ondas vai atuar num nível molecular do seu alimento, né? Vai explodir a água. Você coloca uma carne no seu micro-ondas, sai um pedaço de borracha, porque o micro-ondas explode toda a água que tem no alimento. Ele vai alterar o seu alimento a um nível celular. Então não importa, você colocou lá uma carne importada, orgânica, no seu micro-ondas, ela vai virar um pedaço de alguma coisa que não é definida, que não pode ser digerida por você, ou seja, né, você vai estar perdendo todo aquele alimento, você não vai conseguir absorver, vai ter uma série de consequências no seu organismo. A melhor dica que eu posso dar para você aqui hoje é joga o seu micro-ondas fora, o celular também. Quase fiz um trocadilho aqui, pode jogar os dois se você quiser, melhores resultados, mas o micro-ondas vai estar te prejudicando também. E a tomada, né? Tem a tomada do micro-ondas que deve desligar. Exatamente. Na verdade, se você jogar o micro-ondas fora, você vai estar eliminando todas as chances de estar sendo contaminado por esses campos eletromagnéticos. Então, o micro-ondas está totalmente fora. Então, dica número 1, o celular, né? Evite falar próximo ao seu corpo, evite usar também o celular próximo, né, ao seu corpo de uma maneira direta, e o micro-ondas. Agora, a quarta dica que a gente tem para você aqui é em relação ao seu modem, o seu roteador de internet também. Com certeza. Ele emite muitas frequências aqui e muitas das vezes está próximo lá do nosso escritório, né, em um local onde está sempre perto da gente, né? Então,
Também se proteja, se você está muito próximo toda hora a esse modem, isso vai estar influenciando a sua saúde de uma maneira negativa. Uma outra dica em relação ao modem é desligar quando você for dormir, né, Vá? Com certeza, o modem, o celular, gente, é absurdo o número de pessoas que dormem com o celular do lado da cabeceira, né? E o modem tá ali no outro lado. Então, vamos combinar que isso não é bom para você. Vamos tentar evitar essas coisas. Tudo bem, você precisa do celular durante o seu dia? Evita estar próximo dele ao máximo. De noite, desliga. Então, são coisas mínimas que você vai estar fazendo no seu dia a dia e que já vão estar diminuindo a sua exposição a esse tipo de radiação. Isso é importante a gente falar aqui, porque com certeza absoluta, por mais saudável que você seja, essa radiação está atuando num nível invisível e está te prejudicando sem você saber. Exatamente. A mensagem final aqui é a seguinte: às vezes você pode estar fazendo a melhor dieta do mundo, tá comendo super bem, às vezes você pode estar indo para academia, se exercitando, mas você ainda não está se sentindo bem, tem alguma coisa faltando e você não sabe o que é. Bom, uma das coisas que podem estar influenciando diretamente a sua saúde é o quê? O campo eletromagnético. É um assunto extremamente importante. Por favor, se proteja ao máximo, porque isso vai fazer toda a diferença na sua saúde imediata e principalmente a longo prazo, para sua longevidade, prevenindo a morte precoce. Com certeza, né? Imagina que o controle do seu organismo, não tendo interferência, vai conseguir mandar as informações de uma maneira muito mais eficaz, o que vai beneficiar você como um todo sempre. Então, ficou a nossa dica aqui, né? De presta atenção no que você é na sua essência. Tenta abstrair um pouquinho, né, essa visão que a gente tem material e presta atenção no que você não está vendo e no que está interferindo nesse nível. Exatamente, o invisível aqui é o mais perigoso. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a biomodulação energética integrada, que é a nossa metodologia, é só ir lá no nosso site, tem mais informação. É o Projeto Energia Crônica.com. Também tem o nosso Instagram, que é o Projeto Energia Crônica. Vai lá, segue a gente, mande uma mensagem e a gente fica por aqui. Entra lá em contato com a gente, vai ser um prazer imenso conversar com você e continuar essa conversa nossa no nosso Instagram ou em qualquer outro lugar nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua presença, muita saúde, muita energia e a gente fica aqui. Até uma próxima. É isso aí, meu amigo bioenergético, e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.